Resistiu muito, mas, por fim, aceitou-o. Aquele gesto pareceu animar o mestre, que saiu do seu enigmático isolamento, unindo-se plenamente à tranquila conversa em que eu e Lázaro estávamos. Durante a frugal refeição eu fora explicando ao ressuscitado e às suas irmãs o esplêndido acontecimento que tínhamos vivido poucas horas antes. Lázaro, contrariamente aos apóstolos, apercebeu-se imediatamente da transcendência do ato de Jesus. Sem esquecer a simbologia, aquela multidão não fizera mais que proteger o rabi das garras do sinédrio. Não me cansarei de repetir este aspecto da questão. Nos evangelhos que eu tinha estudado, em momento algum se falava disso, e sinceramente, qualquer pessoa de bom senso e um mínimo de informação sobre o que estava acontecendo naquelas últimas semanas não poderia passar por alto que a referida manobra foi uma jogada magistral do Galileu. Como se diz no nosso tempo, matou 2 coelhos de uma cajadada. Ao verificar que Jesus de Nazaré se oferecia com gosto para o diálogo, aproveitei o momento e perguntei qual era a sua opinião sobre aquela tarde. Estive no meio das pessoas e a elas me revelei na carne. A todos encontrei ébrios. Não encontrei um sedento. A minha alma sofre pelos filhos dos homens, porque estão cegos no seu coração. Não veem que vieram vazios ao mundo e que tentam sair vazios do mundo. Agora estão ébrios. Quando vomitarem o vinho se arrependerão. São palavras muito duras, disse-lhe. Tão duras como as que pronunciaste no Monte das Oliveiras, à vista de Jerusalém. Talvez os homens pensem que vim trazer a paz ao mundo. Não sabe que estou aqui para lançar na terra divisão, fogo, espada e guerra, pois haverá 5 numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. E eles estarão sós. Muitos no meu mundo, acrescentei fazendo que as minhas palavras não fossem excessivamente estranhas para Lázaro. Poderiam associar essas tuas frases sobre o fim de Jerusalém com o fim dos tempos. Que dizes a isso? As gerações futuras compreenderão que a volta do Filho do Homem não se dará pela mão do guerreiro. Esse dia será inesquecível. Depois da grande tribulação, como não houve desde o princípio do mundo, o meu estandarte será visto nos céus por todas as tribos da terra. Será essa a minha verdadeira e definitiva volta. Sobre as nuvens do céu, como o relâmpago que sai pelo oriente e brilha até o ocidente, o que será a grande tribulação? Podereis chamar-lhe um parto de toda a humanidade. Jesus não parecia muito disposto a revelar-me pormenores. Pelo menos, diz-nos quando acontecerá. Desse dia e dessa hora, ninguém sabe. Nem os anjos nem o Filho. Só o Pai. Unicamente posso dizer-te que será tão inesperado que muitos serão apanhados no meio da sua cegueira e iniquidade. O meu mundo, aquele de onde venho, tentei pressioná-lo, distingue-se precisamente pela confusão e pela justiça. O teu mundo não é melhor nem pior que este. Só falta a ambos o princípio que rege o universo, o amor. Dá-me, ao menos, um sinal para que saibamos quando te revelarás aos homens pela segunda vez. Quando vos desnudardes sem ter vergonha, quando pegardes nas vossas roupas e as pisardes com os pés como as crianças, então vereis o Filho do Vivente e não o temereis. Felizmente, Lázaro continuava a identificar o meu mundo com a Grécia. Isso permitia-me continuar a fazer perguntas ao mestre, com uma certa margem de amplitude. Então, continuei, o meu mundo está muito longe desse dia. Por lá os homens são inimigos dos homens e até do próprio Deus. Jesus não me deixou continuar. Estais então enganados. Deus não tem inimigos. Aquela incisiva frase do Nazareno trouxe-me à memória muitas das crenças sobre um Deus justiceiro, que condena ao fogo do inferno os que morrem em pecado. E assim lhe expus. Cristo sorriu, movendo a cabeça negativamente. Os homens são hábeis manipuladores da verdade. Um pai pode sentir-se aflito perante as loucuras de um filho, mas nunca condenaria os seus a um mal permanente. O inferno, tal como acreditam no teu mundo, significaria que uma parte da criação tinha fugido das mãos do Pai, e posso garantir-te que isso é não conhecer o Pai. Por que falaste então em certa altura do fogo eterno e do ranger de dentes? Se falando por parábolas não me entendeis, como posso então ensinar-vos os mistérios do reino?
Em verdade vos digo que aquele que aposta forte, e se engane, sentirá como rangem os seus dentes. Será que a vida é uma aposta? Tu disseste, Jazão. Uma aposta pelo amor. É o único bem em jogo desde que se nasce. Fiquei pensativo. Aquelas palavras eram novas para mim. Que te preocupa? Perguntou Jesus. Sendo assim, que podemos pensar dos que nunca amaram? Não existe tal gente. Que me dizes dos sanguinários, dos tiranos? Também eles amam à sua maneira. Quando passaram para o outro lado apanharão um bom susto. Não compreendo. Verão que, ao deixarem este mundo, ninguém lhes perguntará pelos seus crimes, riquezas, poder ou beleza. Eles próprios e só eles se perceberão de que a única medida válida no outro lado é a do amor. Se não amaste aqui, no teu tempo, só tu te sentirás responsável. E que acontecerá com os que não souberam amar? Queres dizer, com os que não quiseram amar? Novamente me senti confuso. Esses, amigo, prosseguiu o Rabi captando as minhas dúvidas, serão os grandes enganados e, consequentemente, os últimos no reino de meu Pai. Então, o teu Deus é um Deus de amor. Jesus pareceu aborrecer-se. Tu és Deus. Eu, Senhor. Em verdade te digo que todos os nascidos levam o sinete da divindade. Mas não respondeste à minha pergunta. É Deus um Deus de amor? Se não fosse assim, não seria Deus. Nesse caso, devemos excluir da sua mente qualquer tipo de castigo ou prêmio. E a nossa própria injustiça que se manifesta contra nós próprios. Começo a ter a intuição, mestre, de que a tua missão é muito simples. Engano-me se te disser que todo o teu trabalho consiste em deixar uma mensagem. O Nazareno sorriu, satisfeito. Pôs-me a mão no ombro e replicou. Não o podias resumir melhor, Lázaro. Sem fazer o menor comentário, teve um aceno afirmativo de cabeça. Tu sabes que o meu coração é duro, acrescentei. Poderias repetir-me essa mensagem? Diz ao teu mundo que o Filho do Homem veio apenas para transmitir a vontade do Pai, que sois seus filhos. Isso já sabemos, tens a certeza? Diz-me, que significa para ti ser filho de Deus? Senti-me outra vez confuso. Sinceramente, não tinha uma resposta válida. Nem sequer estava convicto da existência daquele Deus. Eu te direi, interveio o mestre com grande doçura. Ter sido criado pelo Pai pressupõe a máxima manifestação de amor. A vos se deu por inteiro, sem nada pedir em troca. Eu recebi o encargo de vos vir recordar isso. É essa a minha mensagem. Deixa-me pensar, então, façamos o que fizermos, estamos condenados a ser felizes. É questão de tempo. O necessário para que o mundo entenda e ponha em prática que o único meio para isso é o amor. Tive de meditar muito bem a minha pergunta seguinte. Naqueles instantes a presença do ressuscitado podia representar um certo problema. Se a tua presença no mundo obedece a uma razão tão elementar, como a de deixar uma mensagem para toda a humanidade, não achas que a tua igreja está a mais? A minha igreja? Perguntou por sua vez Jesus que, em minha opinião, compreenderá perfeitamente. Eu não tive nem tenho a menor intenção de fundar uma igreja, tal como pareces entendi-la. Aquela resposta deixou-me estupefato. Mas tu disseste que a palavra do Pai deveria ser espalhada até os confins da terra, e em verdade te digo que assim será. Porém, isso não implica condicionar ou submeter a minha mensagem à vontade do poder ou das leis humanas. Um homem não pode montar 2 cavalos, nem disparar 2 arcos ao mesmo tempo. E não pode um criado servir 2 amos. Por que honrar um e ofender o outro? Ninguém que beba um vinho velho deseja, naquele momento, beber um vinho novo. Não se trasfega vinho novo para odres velhos, para que não se rasguem, nem se trasfega vinho velho para odres novos, para que não se estrague. Nem se cose um remendo velho num vestido novo, porque se faria um rasgão. Do mesmo modo te digo, a minha mensagem só necessita de corações sinceros que a transmitam, não de palácios ou falsas dignidades e púrpuras que a cubram. Tu sabes que não será assim. Ai dos que interponham a sua permanência à minha vontade.
E qual é a tua vontade? Que os homens se amem como eu os amei. Mais nada. Tens razão, insinuei, para isso não é preciso montar novas regras, nem códigos nem chefias. No entanto, muitos dos homens do meu mundo desejariam fazer-te uma pergunta. Vamos, animou-se o Galileu. Poderíamos chegar a Deus sem passar pela igreja. O Rabi suspirou. Será que precisas dessa igreja para entrares no teu coração? Uma confusão extrema me apertou a garganta. E Jesus percebeu. Muito antes de existir a tribo de Levi, irmão Jazão, muito antes de o homem ser capaz de se erguer sobre si mesmo, o meu pai tinha semeado a beleza e a sabedoria na terra. Quem está primeiro, portanto, Deus ou essa igreja? Muitos sacerdotes do meu mundo, repliquei, consideram essa igreja como santa. Santo é o meu pai. Santos sereis-vos no dia em que me ameis. Então, e peço-te que me perdoes pelo que vou dizer-te, essa igreja está a mais. O amor não precisa de templos ou de religiões. Um homem retira o bem ou o mal do seu próprio coração. Um só mandamento vos dei e tu sabes qual é. Ponto. No dia em que os meus discípulos deem a saber a toda a humanidade que o Pai existe, a sua missão estará concluída. É curioso, esse pai parece não ter pressa. O gigante fitou-me, condoído. Em verdade te digo que ele sabe que acabará triunfando. O homem sofre de cegueira, mas eu vim a abrir-lhe os olhos. Outros seres descobriram já que vive mais quem vive no amor. Que acontece então conosco? Por que não acabamos por encontrar essa paz? Eu disse que vomitarei os lábios da minha boca, mas não procures aborrecer os teus irmãos pela moleza ou pela pressa.